Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 5. Primeiro João 5, e nós vamos ler verso 1 ao 5. Acompanhe a leitura, por favor. 1 João 1, 5. 1 João 5, 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração com edificação, com entendimento. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Vivemos num mundo com grande diversidade de crenças e religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido, mesmo no meio de tantas religiões. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho e um único Deus verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. Que tipo de fé vence o mundo? Quem tem fé? E por que temos que vencer o mundo? São perguntas que eu quero apontar aqui a nível de introdução. Para respondermos a essas perguntas, nós precisamos definir biblicamente a que fé João está se referindo aqui nesse texto. E um texto que pode nos nortear e dar uma luz, seguramente está na definição de Efésios 2, no verso número 8, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui está uma definição. Pode-se afirmar que não existe fé se ela não vier pela graça de Deus, pois é um artigo exclusivo dele para a salvação daquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Irmãos, então a fé, ela tem a ver com o verdadeiro conhecimento que recebemos da parte de Deus, da beleza e excelência de Jesus Cristo.
O Evangelho de João, ele descreve tal conhecimento quando diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ele enviou, a quem enviastes. Capítulo 17, verso 3 do Evangelho de João. Essa fé é produzida por Deus através do seu Filho. A fé a que as Escrituras se referem é a fé salvadora, e cuja confissão de fé de Westminster, que nós estamos estudando, seu capítulo número 14, define muito bem. O propósito do apóstolo João como pastor na igreja de Éfeso, em escrever aqui esta pequena carta, ele é duplo. Ele escreve para que a alegria do seu povo se cumpra em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso logo no capítulo 1. E para que eles também não pequem, nós vamos ver no capítulo 2, filhinho, escreva para não pecarem, mas se todavia pecar, tem advogado. Mas é lógico que o pastor, ele está pregando com entusiasmo, pedindo à igreja comunhão, santidade. João vê claramente que, por esse atrativo, a igreja cresce e fortalece. E ele vê que esse é o caminho que todo aquele que crê, que encontrou a salvação, esse caminho é o caminho da felicidade. E o apóstolo João também quer levar-lhes essa alegria e preservá-los do pecado. Então é pastor que prega com entusiasmo e que quer que os seus filhos, os seus seguidores, eles tenham ânimo, que eles tenham alegria completa e que eles não pequem. João tem que dizer duas coisas muito importantes a respeito de Deus. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é amor e esse amor o levou a nos amar antes que nós o amássemos. E fez com que enviasse o seu Filho para redimir os nossos pecados. Esse é o Cristo que nós temos que conhecer. E essa é a fé que vence o mundo. E o cristão vive, então, nesse mundo pecaminoso e hostil, mas tem a seu alcance os meios para vencê-lo. E quando se cumpra o fim disposto do mundo, ele estará salvo porque já possui aquilo que torna um membro da nova comunidade. Torna um eleito à eternidade. E João está aqui defendendo essa fé. Escreveu a sua carta para enfrentar uma situação ameaçadora em defesa da fé. O gnosticismo ameaçava destruir principalmente a fé em Jesus Cristo. Concorrer com a fé em Jesus Cristo. E aí esse texto nos diz que crer em Cristo é a base dessa comunhão. É a base da nossa comunhão. E o fato do cristão ter exercido a fé em Cristo comprova-se de 3 maneiras aqui, no propósito aqui de João. Fé em Cristo comprovada pela nossa conduta. No capítulo 5 nós vamos ver isso, até o verso 5. Fé em Cristo comprovada pelas nossas credenciais, a partir do verso de número 6 desse texto. E fé em Cristo comprovada pela nossa confiança, do verso 13 até o 21 desse capítulo. Então essa é a fé em Cristo.
que vence o mundo. E ela é definida aqui, basicamente, eu quero defender nesses 5 versículos que nós lemos aqui, em 3 pontos. Primeiro, a fé dos que são nascidos de Deus. Não é qualquer fé. Não é religiosidade, não é liturgia. Veja que todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, é filho de Deus, tem identidade, tem credencial, tem patente. E essa é a fé que vence o mundo. Vence os obstáculos. A fé é um dom de Deus, dada por Ele, aperfeiçoada por Ele, uma conexão espiritual que nos une a Cristo. Um conhecimento da salvação que somente Deus dá em Cristo Jesus. Fé é uma dádiva desse Criador do universo, dado pela graça. É o único meio pelo qual se pode alcançar a salvação. Então veja bem, meu querido, você que está aqui ouvindo, participando, lendo esse texto, claramente nós vamos perceber que essa fé genuína é daqueles que de fato são nascidos de Deus. É uma fé qualificada. É aquela fé que renova a nossa esperança dia após dia. A fé que nos credencia a crer de fato que Deus está agindo, que Deus vai cuidar, que Deus vai abençoar. Porque ela é brotada, ela vem de Deus. Queridos, a fé é a vida eterna em si, operando em nós. É esse agir de Deus, mexendo com o nosso coração. Fé é a certeza de coisas que não se vê, de fatos que não se esperam. E essa fé, então, aqui, segundo João, ela é daqueles que de fato são nascidos de Deus. Aqueles que renovaram a sua mente, aqueles que tiveram regeneração profunda no coração. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé em Jesus Cristo, produzida em Jesus Cristo. E ela é direcionada para atender às demandas de Cristo. Portanto, Jesus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E eu vejo que privilégio nós temos de sermos nascidos de Deus e ter essa fé genuína, verdadeira, qualificada, comprovada no agir de Deus nas nossas vidas cotidianas. Que privilégio nós temos. O único modo de saber o que é a fé salvadora é sermos alcançados pela graça de Deus, nascidos de Deus, pela graça de Deus. Essa é a fé verdadeira. A Confissão de Fé de Westminster, esse capítulo 14, ela vai definir dizendo que, primeiro, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo fez nos corações deles. Esse é o primeiro parágrafo da confissão. John Stott, um teólogo já falecido, ele fala no seu livro O Perfil do Pregador, ele escreve dizendo que nós somos chamados a proclamar a Cristo, não discutir sobre Cristo. Nós somos arautos encarregados de proclamarmos uma mensagem que não se originou conosco, mas com aquele que a entregou para nós a proclamarmos. Nós só conhecemos a mensagem porque o Criador, o sustentador do universo, nos tornou nascidos dele pela graça e temos luz para definir e clarear a nossa mente sobre as Escrituras e poder proclamá-la. Porque nós temos fé que Jesus age, que Deus age,
em nós, e a nossa fé ela é genuína, porque ela vem de Deus, ela nasce de Deus. E ela entra no coração daqueles que Deus, pela sua graça bendita, os batiza com o Espírito Santo. Essa semana, conversando com uma pessoa sobre isso, ela disse para mim que não queria ser batizada. Eu falei, não quero te batizar, não. Quero que o Espírito Santo te batize. Porque o meu batismo não vale nada. É apenas um símbolo, uma aliança. Como ministro, nós aliançamos as pessoas na igreja para crescimento espiritual. Mas quero que o Espírito Santo batize o seu coração para você nascer de Deus e de fato se arrepender dos seus pecados. E voltar-se para Deus e ter comunhão com Deus, ter alegria em Deus. Para você ter essa fé genuína. Porque essa fé primeira aqui, ela é dos que são nascidos de Deus. Veja que, em segundo lugar, essa fé que vence o mundo é a fé dos que amam a Deus. Veja que o nosso texto do verso 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E João vai repetir isso. Porque este é o amor de Deus. E Ele nos amou antes que nós pudéssemos amá-lo. E aí, agora eu vou entender que esta fé genuína é a fé daqueles que de fato amam esse Deus que te amou primeiro. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Se amamos ao Pai, também amamos o seu Filho. Assim pensa João, do amor que naturalmente ata um homem ao Pai que o gerou e aos outros filhos que esse Pai gerou. Irmãos, o cristão é alguém que nasce de novo, passa pela experiência de nascer de novo. Neste caso, o pai que o gera não é o pai carnal, é Deus. E aí esse cristão, ele está obrigado a amar a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, lhe dando pela graça a salvação. Como nós precisamos, irmãos, ser lembrados e estimulados a amar a Deus. Amar a Deus pelo que Ele é, pela beleza do universo, pela beleza da sua criação. E aí eu tenho que dobrar esse amor, e eu tenho que amá-lo, e amá-lo, e amá-lo, porque Ele me deu fé genuína para a salvação. Oh, irmãos, é tão doído a gente ver pessoas tão frias, tão distantes. Pessoas em pecados grosseiros. Eu tenho lamentado, eu tenho chorado esses últimos dias, porque pessoas que eu batizei, pessoas que a gente discipulou, pessoas que distantes, frias, não respondem, dando sinais muito claros que não amam a Deus. Que esse amor não é genuíno, que esse novo nascimento não é real. O cristão verdadeiro é esse que recebeu o batismo espiritual, a alegria da salvação, a eternidade. Ele tem que amar a Deus e ter comunhão com Ele, ter intimidade, ter relacionamento, ter total dedicação. Apresentar a Deus a sua vida como um culto racional, coerente, dedicado, devocional, séria, intimidade profunda com Deus, que te amou primeiro, e Ele te pede amor. O que João está falando aqui, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando amamos a Deus. As pessoas têm que sentir isso em nós, as pessoas têm que ver em nós o nosso senso de quebrantamento, o nosso senso de amor. Quem é Deus para você? O que Deus significa para você? Será que Deus, batizando o seu coração com o Espírito Santo, trazendo regeneração, fé genuína, será que esse Deus não é digno do seu amor?
do seu serviço, da sua entrega. Hoje parece tão boa assim a gente estudando aqui sobre os degraus da ética cristã, nós falando desse amor, do compartilhar as coisas. Porque a gente compartilha, porque a gente ama a Deus, porque Deus me deu, porque Deus me amou. O melhor presente eu recebi de Deus de graça, o seu amor, a entrega de Deus, o seu próprio Filho na cruz. Ele não é digno do nosso amor, da nossa dedicação, da nossa entrega. Ô irmãos, é tempo da gente avaliar se de fato somos nascidos de novo e se amamos de fato a Deus. Eu tenho conversado com colegas e a maioria deles, de forma absoluta, dizendo que as suas igrejas estão vazias. Escola dominical com pouquíssima frequência. Por isso que eu tenho pedido aos irmãos aqui para a gente orar pelas igrejas, orar pelos colegas, presbitérios, todo mundo passando por crise, dificuldades. Será que o povo de Deus está deixando de amar a Deus? Será que o povo de Deus está tão distante? A concorrência está sendo tão forte, o desespero está tão grande com as aflições da vida, que o amor a Deus acabou? O que João está falando aqui para a sua igreja é isso. Conhecemos de fato os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus. Isso às vezes tem me preocupado, porque quando a gente vê pessoas desinteressadas, que não estão nem aí, não respondem nem um chamado pastoral, não respondem uma conversa com o pastor, será que são pessoas que esqueceram de Deus, deixaram de amar a Deus, foram batizadas só na água? Não foram batizadas no Espírito? E olha, como nós conversamos de manhã aqui, numa pequena conversa, uma pequena reunião, não tem como fazer mais nada a não ser orar, clamar, para Deus despertar e saber se de fato essas pessoas foram batizadas pelo Espírito. Porque se foram, tem que amar a Deus. Deus é o Senhor do universo, Deus é o Senhor da história, Deus é que nos dá a salvação de graça. Ele nos chama para o ajuntamento, Ele nos chama para adorar, Ele nos chama para a adoração, Ele nos chama para esse exercício de comunhão, Ele nos chama para a celebração da ceia, Ele nos chama para ouvir a palavra, para cantar louvores. Ele é digno do nosso amor. Quem é Deus para você? Oh, queridos, mas esse nascimento ocorre sempre quando ele ocorre dentro de uma família. Quando ele ocorre dentro do seu coração, você se torna família de Deus e você tem que amar a Deus. Você tem que amar a Deus. A confissão de fé, no segundo parágrafo, diz: por essa fé o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade. Porém, os principais atos de fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se nele para justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça, da salvação e da fé genuína que Deus te deu. Deus pede amor. Ame a Deus. Ame a Deus. Eu creio que quando Santo Agostinho ele vai dizer ame, depois faça as outras coisas, eu creio que ele está querendo dizer ame a Deus, depois você faz o resto. Ame a Deus, depois você decide. Ame a Deus, depois você vai, depois você sai. Ame a Deus, depois você conversa. Ame a Deus, depois você se relaciona. Ame a Deus, depois você faz o resto. Essa fé que vence o mundo. Em terceiro, é essa fé, queridos, daqueles que guardam a palavra de Deus com zelo no coração. Veja que o verso 3 ele está dizendo: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vence o mundo é a fé desses que guardam a palavra. Sabe por quê? Porque aquele que guarda a palavra tem ela para usar. Na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora do médico, na hora do laudo negativo, na hora da reprovação. Esta fé é de diferentes graus, queridos. Ela é fraca, ela é forte, segundo a confissão de fé também. Mas ela é uma fé que vai te lembrar quem é o seu Cristo, quem é o Deus que você ama, o que esse Deus pode fazer, o que Cristo promete para você. Isso está na palavra, isso está no coração. Por isso essa fé que vence o mundo, ela é daqueles que guardam essa palavra. Mas para guardar essa palavra, irmãos, tem que estudá-la, tem que meditá-la, tem que se debruçar na palavra todos os dias, tem que conhecer. Tem que ler, por exemplo, pelo menos 5 capítulos aqui dessa carta de João, onde ele fala desses 2 propósitos, que a alegria da igreja seja plena e que vença o pecado. Sabe por que da maioria das vezes muitos não conseguem vencer o pecado? Porque não tem a palavra, não guarda a palavra. Porque a palavra vai dizer para mim, para você e para todos nós como cristãos: sede santos como eu sou santo. O seu Deus que você ama, Ele é santo. Não se brinca, queridos, de ser igreja. Não se brinca de ser cristão. Não brinca não, porque o diabo não brinca de ser diabo. O inferno não brinca de ser inferno. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, guarde ela no coração para você alimentar a sua fé. Há uma certa desesperança, há uma certa incredulidade. A gente conversa com pessoas extremamente desorientadas, fragilizadas pelas decepções da vida, pelas enfermidades da vida. A palavra de Deus precisa estar no coração. Diz a Bíblia que nós devemos guardar a palavra no coração para não pecar contra o Deus que eu amo. O Deus que eu amo, Ele também me pede santidade. Ele também me pede pureza de coração. Oh, irmãos, como nós temos lutado, como eu tenho lutado aqui com pessoas distantes em pecados. Como eu tenho sofrido. Pessoas que não têm dado sinais claros de amor a Deus. Pessoas que não lêem a Bíblia. Pessoas que não sabem nem ler direito. Não sabem nem achar um texto bíblico. Não sabem nem folhear a Bíblia. Como que essa fé vai vencer o mundo se não ama e não guarda os mandamentos? Para usar. Eu venho insistindo com a igreja: vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Cheguei aqui quinta-feira, tem 4, 5 pessoas. Nossa escola dominical tem dia que tem a metade dos irmãos. É por isso que às vezes nós estamos vivenciando um tempo de sequidão de fé. Pessoas aqui que têm me procurado, dizendo que vai para outra igreja porque lá tem mais movimento, lá tem mais gente, tem mais jovem, tem mais badalação, tem mais isso, tem mais aquilo. Mas não tem a palavra. Como é triste a gente ouvir isso. Como é triste a gente pregar a palavra, abrir a palavra, entender ela e pregar ela, e as pessoas dizer que querem ir para a igreja porque tem mais evento, tem mais música, tem mais show. É mais interessante. Como é duro ouvir isso.
Pessoas que a gente discipula, pessoas que a gente batiza, trocando a palavra por evento, por shows, por espetáculos de luzes e cores e badalação. Irmãos, o resultado desse liberalismo teológico, dessa influência do iluminismo, do século XVII, XVIII, enfraqueceu demais as igrejas. E o resultado disso, com esse advento, o resultado disso, um grande mal para o cristianismo. Eu lamento em dizer, mas aqui eu peço para abrir a Bíblia, tem gente que nem abre a Bíblia. E o que é pior, às vezes não traz nem a Bíblia. Porque o pastor observa tudo. O pastor sabe o que está acontecendo aqui. Como é que vai guardar a palavra? Como é que vai ter uma fé que vence o mundo se não tem a palavra, se não alimenta? A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador, único, verdadeiro, em tudo que Ele disse nas Santas Escrituras. Leia as Escrituras. Abra sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia na igreja. Veja na escola dominical aqui, 30 textos para ler, 2, 3 pessoas só lendo, repetindo, porque ninguém está nem abrindo a Bíblia. Irmãos, estou falando isso como pastor, eu amo vocês. E eu estou falando porque eu amo a Deus. E eu amo a palavra de Deus. E é ela que alimenta a minha fé. É ela que vai me dar a fé para eu vencer o mundo, o pecado lá fora. Coisa que alguns aqui não estão vencendo. Estão distantes, frios, pecados, confessos. Eu conversei com o conselho aí, com alguns irmãos hoje. Nós vamos reunir no próximo mês. E nós vamos tomar decisões. Porque nós não vamos permitir o pecado envenenando a igreja. Nós não vamos permitir. E talvez possa ferir, mas também possa corrigir. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos guardar a palavra. Nós precisamos entender que a graça nos salvou, isso tem que ter preço. A nossa santidade, o nosso compromisso. O nosso amor a Deus, ele tem que ser verdadeiro. E nós vamos ter prazer em Deus e na sua palavra. Eu quero concluir dizendo ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, envolver, se entregar e descansar em Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e é suficiente para nos ajudar a cuidar e nos salvar. O crente em Jesus, ele não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares, liturgias, religiosidade. Ele precisa da graça bendita e a fé salvadora. A fé genuína. Portanto, respondendo à pergunta lá do início, a fé que vence o mundo jamais poderia ser deste mundo, porque ela vem do céu. Ela vem de cima. Daqueles que é nascido de Deus. A salvação por meio da morte e ressurreição do unigênito do Pai, Cristo Jesus. Essa é a fé que vence o mundo. Somente tem fé aqueles que creem no seu nome. Qual é a aplicação que eu quero fazer aqui? O objetivo central da fé em Cristo é a salvação da sua alma.
Nós podemos crer no futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres, bênçãos materiais, mas tudo isso passageiro e secundário. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. Entenda, irmãos, que os benefícios da fé são muitos, visíveis, às vezes até palpáveis. Mas quando a gente vai ver aqui sobre essa fé que João propõe, é a fé em Cristo Jesus que vence o mundo e te leva para a eternidade. Por isso, tem que ser nascido de Deus e tem que amar a Deus e tem que guardar as coisas de Deus, tem que guardar a palavra de Deus. Eu quero orar para que Deus abençoe nosso coração, Deus cuide de nós, Deus renova em nós o Espírito, enche o nosso coração de prazer em Deus. E de fato amor a Deus, amor a Deus. Fique de pé para a gente orar. Eu quero encerrar com a bênção, a oração e a bênção. Vou convidar aqui o ministério para o amém. E os irmãos podem continuar tocando. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus, no capítulo 11, verso número 6. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua unção. O enchimento do Teu Espírito, a Deus, para que de fato nós tenhamos essa fé genuína, verdadeira, vinda do trono da graça para o nosso coração. Ó Deus, nos ajude a amar o Senhor cada dia mais, a servir ao Senhor melhor cada dia, nos dedicar melhor, ó Deus, nos entregar. Ó Pai, abençoa o nosso coração com perdão, com santidade, com renovação espiritual. Encha-nos, Deus, de prazer pela Tua palavra, para que ela fique guardada, para que ela nos eduque, nos corrija, nos exorte, nos ajude, ó Deus, a vencer o mundo, a vencer o pecado, a vencer as coisas grosseiras do mundo. Ó Pai, faça isso em nós aqui, o Teu povo, a Tua igreja, as famílias todas, ó Deus, sejam enchidas pelo Teu Espírito, lotadas pelo Teu Espírito, para que sintam esse prazer no Senhor. Encontre, ó Deus, pelo Teu Espírito, aqueles que estão em casa. Incomode-os, ó Deus, a também ter esses sentimentos profundos de fé verdadeira, de amor, de zelo pela Tua palavra, de interesse. Ó Deus, cuida da Tua igreja. Não permita, Deus, que o diabo traga assolações e destruições nos lares. Não permita, Deus. Oramos pelas famílias, oramos para que a bênção do Senhor alcance todos os cansados, os desanimados, os aflitos. Que todos tenham prazer da casa do Senhor, da palavra do Senhor, do encontro, a comunhão com os irmãos. Visite, ó Deus, as casas. Perdoe, ó Deus, os pecados. Ajude-os na sua santidade. Ajude-nos, Pai, na nossa caminhada com o Senhor, para que ela seja mais santa. Em nome de Jesus. E agora, amados e amadas do Senhor, que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, gracioso Pai, a consolação, a santificação do Espírito encha o nosso coração. Teu povo aqui, ó Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.